por hoje ser o encerramento desta conferência. Mas eu quero te pedir primeiro, tenha paciência comigo, porque eu tenho uma responsabilidade em transmitir fielmente a mensagem que o Senhor me entregou. A segunda coisa, eu quero a sua atenção. Então, se você puder sentar, ouvir, porque nós somos educados, e nós sabemos que a todo momento em que nós pulamos, adoramos, dançamos, entregamos a Deus o nosso louvor, o Senhor ficou assistindo, recebendo, degustando tudo que estava sendo enviado aos céus. Mas nós sabemos que no culto a glória sobe e a glória dá para ser. Nós sabemos que no culto a glória sobe e a glória. Então este é o momento da glória descer. Então abra o seu coração, tire a tampa do seu vaso, elimine as distrações. Balança esse irmão que está do teu lado aí, vê se ele está dormindo. Se ele estiver dormindo, acorda ele e fala: não dorme agora. O Espírito Santo quer falar com você, e ele quer a sua atenção. Queridos, o texto de 1 Samuel que nós lemos aqui retrata um dos momentos sombrios na história de Israel. O tempo dos juízes havia terminado, então Samuel representa ali um dos últimos juízes. E esse momento pode ser marcado por uma frase que está escrito em Gênesis capítulo 21, versículo 25. Naqueles dias não havia reis em Israel, e cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Então, o que nós estamos vendo aqui, de fato, é um tempo de apostasia, um tempo de caos, um tempo de extrema dificuldade. Israel estava mergulhado em uma anarquia moral e espiritual. O sacerdócio havia se corrompido. Ofni e Finéias, filho do sacerdote Eli, profanava o serviço no templo do Senhor. E aí, quando nós vemos um sacerdócio corrompido, de maneira que aquilo que deveria ser tratado com seriedade, quando aquilo que deveria ser tratado de forma séria, ser profanado, aí nós entendemos o motivo pelo qual a crise espiritual se instala. O altar, que deveria ser um lugar de reverência, havia se tornado um palco de escândalo, e isso afeta também diretamente a Eli. A corrupção dos seus filhos também mancha o seu legado e o seu ministério. E aqui o texto do capítulo 3 é muito interessante, porque o texto começa a dizer: e o menino Samuel servia ao Senhor diante de Eli, ponto. E aí o autor começa a descrever um momento de crise, e o momento de crise é retratado dessa forma. Naquele dia a palavra do Senhor era muito rara. Em outras traduções bíblicas vai estar escrito que a profecia era muito rara. Pastor, apóstolo Cornélio, nós sabemos que um dos grandes cenários de apostasia é a ausência da palavra. Por isso a Bíblia vai dizer que sem a profecia o povo se corrompe. Na ausência da palavra, abre-se um espaço para corrupção. O que faz com que uma geração se corrompa, o que faz com que uma geração se perca, é a ausência da palavra. Quando a palavra se ausenta, abre-se espaço para a corrupção. Então o texto retrata exatamente disso. A palavra do Senhor era muito rara. Faz-se entender aquilo que a Bíblia diz, que na ausência da profecia, da visão, se manifesta a corrupção. Outra coisa muito interessante é que a Bíblia vai retratar, e as visões não eram frequentes. Sem palavra, sem profecia, sem visão, não existia frequência de relacionamento. A expressão aqui, a palavra é muito rara, carrega uma ideia de algo precioso, mas escasso. Quando você está no deserto, a coisa mais preciosa para você é água. Por quê? Porque a água no deserto é escassez. A água no deserto é escassez. E por esta razão, na escassez,
a água se torna preciosa. A palavra era preciosa, a visão profética era preciosa, porque neste momento Israel está vivendo um tempo de escassez. Não tem manifestação de palavra, não tem manifestação de visão. Os profetas não estão profetizando, não existe mais visão profética. Então, diante deste ambiente de escassez, super se valoriza o produto. Então, se não tem, o valor aumenta. Então, o texto aqui carrega esta ideia de algo muito precioso, mas que estava escasso. Quando eu li esse texto aqui, algo me chamou muita atenção. Quando Jesus contou a parábola do homem que encontrou um terreno, encontrou algo muito precioso naquele terreno, vendeu tudo que tinha para poder adquirir o terreno. O valor não estava no terreno, o valor estava naquilo que o terreno escondia. Porque tem pessoas que têm o terreno, mas não sabem o valor do terreno, e por isso vende o terreno muito barato. Mas aqueles que têm a visão enxergam o valor das coisas aonde ninguém enxerga, e por esta razão vende tudo que tem, larga tudo que tem para comprar o terreno. O valor, o preço do terreno não determina o valor do terreno. Há coisas que têm preço, há coisas que têm valor. Quem está adquirindo o terreno não está preocupado com o preço, está preocupado com o valor que o terreno esconde. Foi por esta razão que você deixou tudo lá fora. Foi por essa razão que você deixou encher a tua cara de álcool lá fora. Foi por essa razão que você deixou os amigos lá fora, porque você encontrou algo muito precioso, algo muito raro, algo muito valioso, algo que não tem preço, sim, algo que tem valor. Olhe para essa pessoa que está aí ao seu lado e diga assim: fica calmo. Dá para ser melhor, diga: fica calmo, vai melhorar isso aqui. Diz assim: tenha paciência. Essa cena aqui está abrindo. Nós vamos meter mais milho na panela daqui a pouco. Tranquilo, fica tranquilo. Então aqui o texto dá esta ideia de algo muito precioso, de algo muito valioso, mas que é muito raro. E por quê? Porque aqueles que deveriam carregar a presença, aqueles que deveriam carregar a presença e a essência estão corrompidos. Agora Deus se manifesta dentro desse ambiente de crise, se revelando Samuel, se revelando ao menino Samuel. Isso chama muito a minha atenção. Por quê? Porque aqui eu quero falar de algo muito interessante. Nós precisamos voltar alguns anos atrás para perceber algo muito profundo nesse texto. Deus não está falando com uma nação, Deus não está trazendo revelações, o profético está escasso, e agora Deus decide falar com o servo do sacerdote. E por que Deus decide falar com o servo do sacerdote? É interessante isso aqui. E para entendermos a essência disso, nós precisamos voltar lá atrás, no capítulo 1, quando a Bíblia vai retratar a respeito de uma mulher chamada Ana, que Ana vivia uma crise existencial por ser estéril. Ana não conseguia gerar filhos, Ana não conseguia ser mãe, e todos nós sabemos aqui o quanto isso é prejudicial para a autoestima da mulher, principalmente na sociedade, aonde uma mulher que engravidava tinha muito mais valor que uma mulher que não poderia ter filhos. Então Ana era considerada pela sociedade da época como uma mulher defeituosa. E a Bíblia vai o seguinte, a Bíblia vai retratar aqui Ana, esta mulher que vivencia esse tempo de esterilidade, que vivencia esse tempo de escassez, que vivencia esse tempo de ausência. Ela decide mudar o seu cenário. Ana decide mudar o seu cenário. E o que acontece? Ela tinha uma rival chamada Penina, e esta rival
Penina lhe dava muitos filhos a Eucana, o seu marido. Ela tinha filhos, ela conseguia gerar, ia dar filhos. A segunda esposa dava filhos. Ana, a primeira esposa, a mais amada, não conseguia dar filhos. E aqui existe algo muito importante. Eu gosto muito de pregar sobre tipologia, e eu quero fazer uma tipologia aqui muito interessante para você entender. Vamos fazer uma tipologia. Penina representa uma igreja, Ana também representa uma igreja. Ana representa aquela igreja que vivencia um tempo de escassez, que vivencia um tempo de ausência, que vivencia um tempo de necessidade, que vivencia uma falta de alguma coisa, mas em vez de ficar, aleluia, em vez de se ausentar, esta igreja que vivencia essa escassez decide mudar o seu cenário. Penina representa o tipo de igreja que é produtiva, até produz, uma igreja que até gera, até está dando números, está produzindo alguma coisa, mas a motivação dessa produção é só por competição e por comparação. Penina não tinha filhos para ela, Penina tinha filhos para mostrar para Ana o que ela não poderia ter. Ela não produzia para ela não produzia para a glória de Deus, ela não produzia para a glória do Senhor, mas ela produzia porque ela rivalizava com Ana. Então Penina retrata esse tipo de igreja que até produz, mas produz pela motivação errada. Agora Ana é o tipo de igreja que está vivenciando uma escassez, que está vivenciando um tempo difícil, que está vivenciando um tempo de crise, mas acredito, homem de Deus, que a crise é uma grande oportunidade de Deus revelar o seu propósito. Como eu amo o Senhor, porque Ele nos leva ao vale mais profundo da nossa vida, para nos revelar a motivação do nosso coração. Por isso, quando Deus quis gerar uma nação, Deus não levou essa nação aos pastos verdejantes. Quando Deus quis gerar uma nação, Deus não levou essa nação aos mananciais de água. Quando Deus quis gerar uma nação, Deus levou essa nação aos desertos existenciais. E aí o Senhor diz: eu levei vocês para o deserto, eu provei vocês no deserto, eu coloquei vocês num ambiente de escassez, para revelar a motivação do coração de vocês. Deixa eu aplicar, porque eu estou começando a esquentar nessa tarde. Tem gente que chegou aqui e não está entendendo nada, o porquê você está passando por esse tempo de provação, o porquê você está passando por esse cenário de deserto. Eu vim trazer uma resposta de Deus para a sua vida hoje. Sabe por que você está passando por isso? É porque Deus quer mudar a motivação do teu coração, é porque Deus quer mudar a tua mente, é porque Deus quer mudar a tua perspectiva, é porque Deus quer se tornar íntimo teu, é porque Deus não quer ser apenas o teu Deus, Ele quer ser o teu Senhor. Por isso Ele te leva para o deserto, para que as revelações ocultas da tua alma se manifeste. E quando a minha alma se descortina para o Senhor, aí Ele diz: agora você está pronto para viver as minhas promessas. Eu vim trazer uma resposta para alguém aqui nessa tarde. Aprenda a entender os momentos de escassez que Deus está te colocando. Aprenda a entender os momentos de provação que Deus está te colocando. Pastor, meu momento está difícil, mas eu estou adorando, porque eu acredito que este deserto não é deserto, é faculdade, é escola, é aprendizado. Eu acredito que este deserto não é para me matar, mas é para me fortalecer.
eu acredito que este deserto não é para me destruir, mas é para me equipar, porque se eu sobrevivo ao deserto, Satanás vai temer aquilo que eu carrego. Sabe o que fazia apóstolo Cornélio? As outras nações temeram um povo hebreu que nunca pegou em espada, que nunca pegou em lança, um povo que viveu mais de 400 anos como escravo, mas as outras nações temia eles. Sabe por quê? Porque eles sobreviveram ao deserto. Tem gente que não pegou, mas deixa eu ir mais profundo. O macumbeiro, o feiticeiro, o catimbozeiro, os demônios do inferno não vão te temer, porque você é o melhor, porque você é o mais bonito, porque você é o jovem mais inteligente. Mas quando eles olharem para você e verem a marca de sobrevivência do deserto que Deus colocou em você, isso, alguém já está pegando, isso, alguém já está pegando. O que fazia as outras nações temer um povo hebreu humilde, aleluia, com pó nos pés, pó nas mãos, pó na roupa, era o testemunho que eles traziam da sobrevivência no deserto. Deixa eu dizer uma coisa: deserto é o lugar que Deus te esconde, mas é no lugar que Deus te esconde que você vivencia os maiores testemunhos da tua vida. Eu estou começando a pregar. Deserto é o lugar que Deus te esconde, mas é o lugar aonde o céu se abre e Deus se mostra favorável ao que está acontecendo com você. Aleluia. Como é que esse povo sobreviveu? Como é que as roupas que eles vestiam não desgastavam? Como é que os calçados que eles calçavam não desgastavam? Como é que eles se alimentavam? De manhã tinha maná, de manhã tinha maná. Como é que eles bebiam e matavam a sede? Vai para a rocha, vai para a rocha, vai para a rocha. Não tem rio, mas tem rocha. Não tem rio, mas tem rocha. Não tem rio, mas tem rocha. É só para quem entende. O diabo pensa que você vai quebrar no deserto, mas ele vai perceber que até da água que você bebe brota da rocha. Deus está te fazendo forte. Deus está te fazendo forte. Olha para esse crente que está do teu lado e diga para ele: o teu adversário achou que você morreria nesta provação. O teu adversário pensou que você morreria no término desse relacionamento. Diga: o teu inimigo bloqueou as saídas e pensou que você não sobreviveria, mas a mão de Deus foi com você. A mão de Deus. Aprenda a valorizar o tempo de escassez. Eu preciso falar isso aqui, porque se Ana não tivesse vivido o tempo de escassez, ela nunca teria gerado Samuel nas entranhas da oração. Olha, Penina, eu tenho muitos filhos. Ana, eu não tenho filhos. Olha, Penina, eu estou na tua frente. Eu gerei 1, eu gerei 2, eu gerei 3. Ana ia comer, não conseguia comer, chorava porque não tinha filho. O seu marido diz: não sou eu para ti melhor que filhos. Como existem pessoas que aparecem para tentar abortar aquilo que Deus quer gerar em nós. Abortam com palavras,
abortam com desmotivação, porque eles só conseguem enxergar o que nós somos hoje, jamais vão conseguir enxergar o que nós somos amanhã. Mas aqueles que foram tocados pela promessa de Deus, não vive do agora, vive do amanhã. Os meus pés estão aqui agora, mas o meu coração está no amanhã. Os meus pés estão aqui agora, mas a minha visão está no amanhã. Deixa eu dizer uma coisa para você: eu não estou vivendo isso aqui agora, eu já estou lá na frente, eu já estou lá na frente, eu já estou avançando. E quem quiser acompanhar a caravana, vem. Penina está a competir, porque ela só olha para o agora. Mas Ana entende a tristeza, entende a dor, entende a amargura. Deserto é lugar amargo, deserto é lugar de dor, deserto é lugar de choro, deserto é lugar de sofrimento. Mas o deserto é lugar do profético. Você não está aqui? Jesus disse que existiu um maior profeta chamado João Batista. Onde foi o cenário do seu ministério? Ah, você está pegando. Aqui tem jovens inteligentes, aqui tem jovens que lê Bíblia. Jesus disse que o maior profeta foi João Batista. Onde foi o cenário do seu ministério? Sabe o que ele comia? Gafanhoto e mel silvestre. A dieta dele não era comum, roupa dele não era comum, e a mensagem dele também não era comum. Esse irmão que está do outro lado diz assim: quer ser diferente? Diga para o seu irmão: quer ser diferente? Se prepare, porque Deus vai te levar a fazer coisas diferentes. Mas o que você vai carregar também vai ser diferente. Alguém aqui está pegando isso aqui? Tem jovens aqui entendendo a mensagem? Escuta, porque Ana é o tipo de igreja que vivencia o deserto, pelo deserto, e entende o propósito do deserto. Porque a Bíblia diz que Ana vai para o templo e ela começa a gerar Samuel nas entranhas da sua oração. Samuel foi gerado antes mesmo de Ana coabitar com seu marido. Então Samuel não é fruto da relação de Ana com Eucana. Samuel é fruto da relação de Ana com... Eu estou sentindo algo diferente aqui. Eu estou sentindo que gente está aqui hoje para receber o que ainda não recebeu. Deus está dizendo: antes de você ir fora e começar a produzir entre os homens, primeiro gere no meu altar. E gerar no altar é diferente. Você só gera no altar quando você coloca para fora toda a amargura que você tem. Olha a oração de Ana: Senhor, eu sou uma mulher amargurada, mas se benignamente atentares para a aflição da tua serva, de mim te lembrares, da tua serva não te esqueceres. Mas se a tua serva conceber um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não lhe passará navalha. Olha o que Ana ora. Ana diz assim: Senhor, presta atenção, se você não pegar isso aqui, nós terminamos agora. Olha o que Ana diz: Senhor, eu sou estéril. E o Senhor quer gerar um profeta. Usa o meu ventre para gerar algo para ti. O que Ana está falando para Deus é o seguinte: Senhor, Rinene. Você não está aqui. O que Ana está dizendo para Deus é o seguinte: Senhor, eis-me aqui. Porque para Deus o que importa não é a tua condição, o que importa é a tua disponibilidade. O que Ana está dizendo para Deus é o seguinte: Senhor, vamos fazer um acordo, vamos. O Senhor quer gerar um profeta, quero, e eu quero gerar para o Senhor. Gera em mim algo para ti. Isso aqui é muito poderoso, porque o que nós mais queremos hoje diante de Deus é gerar algo para nós. Quem tem coragem de gerar algo para Deus? O que nós queremos é gerar um ministério para nós, mas nós não queremos gerar um ministério para Deus. A catedral hoje está como Ana, orando,
gemendo, pedindo para que o profético seja gerado. Nesta conferência de avivamento, nós estamos aqui nos derramando diante da presença do Senhor, enquanto Penina está lá fora competindo. Enquanto Penina está produzindo apenas pela competição, nós estamos produzindo para Deus. Escuta, o que Deus está dizendo é o seguinte: Ana não gerou por vaidade, mas porque enxergou uma necessidade espiritual. O que nós estamos fazendo hoje é o seguinte: nós estamos aqui diante do Senhor dizendo: Deus, nós estamos disponíveis como igreja para gerar o profético, para gerar o sobrenatural. E o Senhor está dizendo: eu quero isso, eu quero fazer isso, eu quero gerar uma geração de profetas. E está nascendo, está sendo gerado, está sendo produzido, não por competição, mas por espiritualidade. Ana pede, Deus atende, Samuel é gerado, a esterilidade é rompida, um novo ciclo é estabelecido. A estéril gera filhos, e a estéril que gera filhos também canta. Não tem como gerar o profético e ficar com a cara amarrada. Ah, você não está aqui. Não tem como gerar o profético e não receber um novo cântico nos lábios. Não tem como gerar o profético e ficar como se nada tivesse acontecido. Um cântico de avivamento precisa ser entoado. Por quê? Porque a nossa crise foi rompida, o ciclo de fracasso foi rompido, o ciclo de vergonha foi rompido, o ciclo de frustração foi rompido. Agora Deus colocou as mãos sobre a minha vida, e agora é um novo tempo, um novo cântico. Aleluia! Eu vim profetizar para alguém aqui. Prepara para cantar um hino de vitória, prepara para cantar um cântico de adoração ao Senhor, prepara para entoar um louvor de adoração ao Senhor. Prepara, porque o ciclo de vergonha sobre a tua vida já foi rompido essa tarde. Eu estou profetizando para alguém aqui: o ciclo de fracasso na tua vida foi rompido essa tarde. Eu vim profetizar: aonde os teus pais, aonde os teus avós, aonde os teus parentes não chegaram, você vai chegar. Você vai chegar. Alguém aqui acredita nisso? Abra sua boca. Posso avançar? Tem mais um espacinho aí? Ana produziu Samuel na oração do Rinene. Escuta, o que você gera no profético só viverá no profético. O que você gera para Deus só terá vida em Deus. Por isso que quando Ana desmama Samuel, ela não segura para ela, ela devolve para Deus. Então ela devolve para Deus. Só que aqui está um mistério. Aqui está um mistério. É que Samuel é entregue aos cuidados de Eli. E todo ano, Domingos, todo ano, meu amigo, todo ano, Ana fazia uma roupa nova para Samuel. Ela fazia uma túnica nova para Samuel. Todo ano, quando eles subiam a escola, ela levava uma túnica nova.
nova para Samuel. Nós queremos avivamento, nós queremos gerar o avivamento, mas nós precisamos nos preocupar com a manutenção. Não existe avivamento sem manutenção. Você acha que você foi gerado para viver de forma independente? Ah, pastor, eu estou sentindo que Deus me chamou para ser profeta. Mas se não tiver Ana por trás, trazendo roupa nova todo ano para você, a tua estrutura não vai suportar o crescimento. O que garante o crescimento é a estrutura. Eu não sei se você está aqui. Sabe por que Ana leva uma roupa nova? Porque no ano seguinte Samuel está maior do que o ano anterior. E a roupa do ano passado já não serve mais nesse. Por isso aqueles que vivem no profético sempre se renovam. Tem muita gente que está vivendo este ano coisas que aconteceram em 2024. A tua roupa não acompanhou o teu crescimento. Mas Deus está dizendo nessa tarde: se o profético está se manifestando, a manutenção precisa continuar. Deixa eu dizer uma coisa: você precisa trocar a roupa. Quando o filho pródigo voltou das terras longínquas que ele estava, o pai disse: traga roupa nova para ele. Porque tem muita gente vivendo de passado, tem muita gente vivendo de coisas que aconteceram lá atrás, tem muita gente apegada a coisas que aconteceram lá atrás. Mas Deus está dizendo: se prepare para ter uma túnica nova, uma túnica nova. Pastor, por que isso? Vamos lá, sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por que isso precisa acontecer? Isso acontece na igreja, porque a Bíblia vai dizer o seguinte, ó: que Deus deu ministérios, Jesus deu ministérios, apóstolos, Jesus deu profetas, Jesus deu evangelistas, Jesus deu pastores, mestres. Uma igreja que gera o profético, o avivamento, se preocupa com a manutenção. Jesus deu ministérios, e esses ministérios têm uma função. Qual é a função? A edificação dos santos para toda boa obra. Jesus está dizendo o seguinte: Ana, eu estou te dando profético, eu estou te dando filho, eu estou te dando a geração, mas estou te dando também a capacidade de manter essa geração. Por isso eu preciso falar essa verdade aqui, eu preciso denunciar isso aqui. O que mais existe hoje são pessoas despregando aquilo que a Bíblia ensinou. E jovens estão abraçando ideologias e teologias que são teologias satânicas. Toma muito cuidado quando começarem a dizer que você não precisa de pastor. Toma muito cuidado quando começarem a dizer que você não precisa de igreja. Aqui é o lugar onde a tua túnica é trocada. Aqui é o lugar onde a manutenção do teu ministério é trocado. Aqui é o lugar onde você é edificado para a obra que você vai fazer lá fora.
Deixa eu dizer uma coisa, sabe o que acontece? Você ministra lá fora, mas você é mantido aqui dentro. Você ministra lá fora, mas você é edificado aqui dentro. O que tem de gente hoje, queridos, que dizem assim: você não precisa de pastor, você não precisa de igreja, você é igreja sozinho. Ei, você não é igreja sozinho, ninguém é igreja sozinho. Você já viu um membro andar sem o corpo? O membro não vive sem o corpo. Se você não tem igreja, o máximo que você é um membro que foi cortado. Porque se você está no corpo, você precisa estar ligado na comunhão dos santos, na edificação, na manutenção. Queremos avivamento, mas não queremos manutenção. Antes, eu vou levar túnica nova, eu vou levar roupa nova. E Samuel está ministrando até o capítulo 3, quando a Bíblia diz o seguinte: e naquele tempo a palavra do Senhor é muito rara e as visões não eram muito frequentes. O profético para a geração de Samuel não é frequente, porque a sua geração não tem frequência. O profético só se torna frequente para uma geração que tem frequência. O profético só se torna frequente para uma geração que tem frequência. Queremos o profético, mas não temos frequência. Queremos um Deus presente, mas nós não estamos presentes diante dele. Você vai falar para esse irmão que está ao seu lado, mas fala com fé. Olha para ele com cara de profeta, mas não é com cara amarrada. Coloca um sorriso nesse rosto e diz assim para ele: deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, com muita alegria no meu coração. Diz assim para ele: o profético só é frequente se você tiver frequência. Diz assim para ele: eu não sei, foi o cabo. Diga: eu não sei qual foi o cabo que desconectou, mas nessa tarde é tarde de reconectar. Alabaraçorebanda calabachão. Termino aqui. A visão não era frequente, porque a geração não tinha frequência. Deus está passeando na terra. Eu quero falar. 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 Deus está andando na terra dizendo: eu quero falar. Eu quero falar. Eu quero falar. Deus vai nos bairros principais. Cadê os profetas? Cadê os profetas? Deus está andando. A presença de Deus está pairando, porque Deus nunca para. Deus se movimenta, e Deus se movimenta aonde ninguém pode se movimentar. Se Ele se movimentou pela face do abismo, Ele também se movimenta entre uma geração que não lhe aceita. Ele se movimenta até achar um lugar aonde Ele possa pousar. Por isso a pomba que saiu, aleluia, que saiu da arca foi e não voltou. Por quê? Porque achou um lugar aonde poderia pousar. Deus está se movimentando, e tem um menino que está no templo servindo o sacerdote. O que você está precisando, Eli? Está aqui para você. Samuel, vai lá para a portaria. Tudo bem, Eli, eu vou ficar aqui como porteiro. O que é profano, o que é impuro, o que não serve para Deus, não entra, não vai passar por mim. Samuel, vai lá queimar incenso, não tem problema, eu faço isso. Samuel, vai lá ministrar, não tem problema, eu faço isso. Os filhos
filhos do sacerdote estão corrompendo o que é santo, e o servo do sacerdote está mantendo o que é santo. E Deus está andando na terra, Deus está circulando na terra, e Deus está dizendo: eu quero falar, eu quero falar, eu quero falar. Eu não aceito, eu não sou passivo, eu não cruzo os braços, eu não fico sentado apenas assistindo. O meu espírito não é passivo, o meu espírito se movimenta. O meu espírito não é passivo, o meu espírito se movimenta. E está lá Samuel: eu vou dormir, eu vou me deitar no lugar da presença, no lugar da arca. Enquanto Ofni e Finéias está preocupado com a gordura que é colocado sobre o altar, enquanto Ofni e Finéias está preocupado em retirar a gordura do sacrifício, Samuel está onde a arca está, Samuel está onde a presença está. Não é sacrifício, é intimidade. Não é sacrifício, é presença. Eu vim pregar para uma geração nessa tarde que vai se colocar diante da presença do Senhor, dizendo: Deus, não é sacrifício, é presença. Eli está deitado no lugar de costume e não levanta mais, não enxerga mais. Fez tanta vista grossa para o pecado dos filhos que Deus lhe retirou a visão. Agora ele não enxerga nem o espiritual e nem o físico. Olha como a corrupção destrói de forma paulatina as coisas que Deus nos dá. Eli está deitado, Samuel está deitado, e Deus? Deus olha para o lugar da presença e encontra Samuel lá. A voz do Senhor ecoa. E detalhe: antes da lâmpada do Senhor se apagar no templo, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Se tem lâmpada acesa, tem esperança acesa. Vamos trocar a mensagem? Vamos, pastor. Vamos deixar de dizer: essa geração não presta, essa geração não serve, essa geração acabou. E vamos começar a dizer: diante de uma geração e acabou, Deus levanta uma geração chamada Samuel. Escuta, eu termino aqui. Por quê? Porque o diabo, para destruir as próximas gerações, ele investe nessa, ele se antecipa, ele derruba essa geração, e as próximas gerações também estão corrompidas. Mas eu olho para a Bíblia e me alegro, porque eu também encontro um Deus que é geracional. E ele levanta Abraão, ele levanta Isaac, ele levanta Jacó, para Deus avivar as próximas gerações.